Ah, peraí. Você já pensou alguma vez na diferença entre acreditar em alguma coisa, acreditar em algo e estar disposto a morrer por esse algo? Você já pensou nisso? É muito fácil subirmos no púlpito da igreja e falarmos sobre a veracidade da igreja, e é bom que seja feito isso. A única coisa é estarmos dispostos, se acontecesse, em darmos a nossa própria vida por essa crença. No episódio de hoje, nós vamos ver exatamente essa história. A história de um menino fraco, um menino com dificuldades normais, como cada um de nós temos, um menino que tinha pouca leitura, pouco acesso a informações, um menino no interior lá dos Estados Unidos. Nós vamos conversar sobre ele. E não é daquela forma hollywoodiana, não é daquela forma fantástica, mas da forma como realmente ele foi, um menino, com todas as dificuldades que eu e você tem, com as mesmas coisas, olha, as mesmas dificuldades, somente em épocas diferentes. Nós não estamos trabalhando com um homem que era um super-herói, com um menino superdotado, não, nós não trabalharemos com isso hoje. Nós trabalharemos com um menino comum, tranquilo, daquela época, que Deus pegou e usou, que Deus pegou e transformou, que Deus chamou e mostrou, que se nós aceitarmos seguir os seus conselhos, as suas admoestações, as suas instruções, se nós aceitarmos viver os seus mandamentos, se nós escolhermos obedecer, se nós nos cedermos a Ele, Ele pode nos transformar em algo. No final desse episódio, nós estudaremos um pouquinho a história de Joseph Smith desde o seu início, desde os primórdios, desde as suas primeiras dúvidas, desde os seus primeiros questionamentos, até chegar a um grande profeta de Deus, que teve que selar a sua vida, selar esse testemunho com a sua própria vida. Esse é o profeta que restaurou o evangelho, que foi escolhido pelo próprio Salvador Jesus Cristo, que conhecia o seu potencial, que conhecia quem ele era desde a pré-existência. Porém, Joseph não se conhecia na sua pré-existência. E nós perceberemos e conseguiremos fazer várias conexões entre a nossa vida e a dele. E perceberemos que Deus pode cuidar de nós, que Deus pode nos colocar aonde Ele deseja que estejamos. Vamos em frente, então? Quer jogar comigo? Vem para cá. Para nós podermos falar do grande homem Joseph Smith, nós temos que falar do menino. E eu não posso falar um grande menino nem um grande adolescente, porque ele foi como eu e como você, exatamente igualzinho. Quer ver? Tá na palavra. Deixa eu pegar a palavra aqui, ó. Tá na palavra. Em Joseph Smith, quando ele faz o relato da sua própria história, Joseph Smith, história no capítulo 1, lá no versículo 8, só tem um capítulo também, lá no versículo 28, desculpa. E ele fala que depois que ele teve a primeira visão, depois disso, lembra, você tinha 14 anos de idade, era um menino. Então, depois disso, foi proibido de se ajuntar a toda e qualquer igreja. E ele fala o seguinte: fui abandonado a toda sorte de tentação. Você tem tentações? Ele também teve toda sorte de tentações. Ele não fala, mas ele fala toda sorte. É igual você, é tentado por todos os lugares, de todas as formas, ele também. E ele fala o seguinte, assim, olha, que constantemente ele fazia umas coisas tolas. Já deram risada das besteiras que você já fez na vida? Você também é capaz de falar isso com leveza, igual ele falou? Comete erros tolos. Às vezes a gente tem tanta vergonha do nosso passado, às vezes a gente fez algumas coisas e fica se culpando a vida inteira. Joseph Smith jogou na história dele, julgou, ele não se orgulhava disso não, mas ele simplesmente não se sentia culpado e fala, eu fiz cada coisa besta, cada erro tolo. Ele fala assim, isso aqui eu estava exibindo as fraquezas da minha juventude e as debilidades da natureza humana. Gostaria de, primeira, para a gente começar a nossa conversa, para de se culpar tanto, para de querer perfeccionismo em tudo, para de pensar que você é melhor do que tem que fazer melhor. Nada, é a nossa natureza humana, a gente comete alguns erros, a gente fala algumas coisas que não deveria falar, e é por isso que existe arrependimento e é para isso que existe maturidade. Se a gente já consegue olhar para trás e sente vergonha, é sinal que a gente amadureceu. Mas não precisa ficar se culpando, não precisa ficar se autoflagelando.
faz parte da sua história e você aprendeu e deixa para lá. Ele fala isso muito bem. E ele fala assim: "Olha, e todas essas coisas levou ele a tentações diversas, que algumas eram ofensivas à vida de Deu à vista de Deus". Ele fala assim: "Olha, eu não era culpado de grandes pecados, e eu não vejo você também culpado de grandes pecados. Tolices, coisas de fases da nossa existência". E ele fala assim: "Jamais existiu em minha natureza disposição para tal, mas fui culpado de leviandades. Às vezes eu andava com companhia jovial, às vezes ele andava com pessoas infantis como ele". Somente isso, era um período da vida, um período que a gente pode se identificar com o nosso profeta. Você já fez algumas besteiras na vida? Seja bem-vindo à existência. Andou com quem não deveria andar? Seja bem-vindo à vida. Disse o que não precisava ser dito? Seja bem-vindo à vida. A única coisa que precisamos é não nos concentrar nessa parte da história, nós amadurecemos. Você que está me assistindo, que tem idade de instituto, 18 a 35 anos, você não é menino mais, eu também não sou menino mais. E a gente só precisa olhar para trás de forma de aplicar alguma coisa na vida, de entender que a gente passou por essa fase e que hoje nós somos outras pessoas. E a gente pode olhar com um outro olhar a outros que estão atravessando essas mesmas fases. Às vezes nós lideramos jovens, às vezes nós estamos com eles e usamos de muita rigidez, blindamos tudo, queremos um monte de jovens perfeitos, o ideal, sendo que nós também não fomos. Eles às vezes cometem os mesmos erros do que nós. E gostaria de falar com vocês, se algo nos jovens nos incomodam, se algo nos irrita muito, isso somente quer dizer que pode estar atrelado a uma característica sua na sua adolescência. Provavelmente você tenha sido assim. Se não foi, provavelmente desejou ser assim, não teve uma vida, porque talvez a sua educação tenha sido mais rigorosa. Algumas vezes só nos atacam sentimentos por inveja ou por arrependimento do que foi feito ou que não foi feito. Que a gente aprenda a ter mais paciência com a nossa juventude, com os nossos filhos jovens, que a gente aprenda a não se culpar mais pelo passado e que a gente tenha a capacidade de seguir em frente e de contar a nossa história. Isso é a nossa história. Isso foi a história do profeta Joseph Smith. Ele não teve vergonha nenhuma de esconder que ele era simplesmente um menino do interior dos Estados Unidos. Somente isso. Você somente é uma menina ou um menino que viveu a sua adolescência e chegou até aqui da maneira que deu para chegar. Essa é a beleza da vida, essa é a beleza da existência. É a nossa história sendo contada. E um dia haverá um livro, esse livro será aberto e nós poderemos dar grandes risadas das besteiras. Falando em besteira aqui, quem é que nunca teve aquele grande amor, que chorava, imaginava que seria o príncipe encantado ou a princesa, a Cinderela? E você namorou, relacionou, casou e viveu e passou e só foi besteira. Um dia nós vamos sentar com essas pessoas e vamos rir bastante. Só foi uma fase, só foi um momento, só foi a nossa história. Agora nós vamos adentrar novamente na vida do profeta Joseph Smith, homem comum, que foi transformado por Deus e que executou piamente uma missão. Você tem uma missão. Você tem. Queria que você pudesse ler a sua bênção patriarcal, queria que você pudesse buscar por revelação qual é a sua missão que você traz desde a pré-existência. O diferencial do profeta Joseph Smith é que ele então foi relembrando, foi buscando, foi entendendo e cumpriu com a sua missão. Mas a princípio, era só um menino. Você não se sente adequado? Você, às vezes, procura entender por que você pensa tão mal sobre você? Te aconselho, sabe, procura o filho do carpinteiro. Se você precisa de validação, se você precisa demonstrar que às vezes você não se sente uma boa pessoa porque as pessoas não te reconhecem, era assim que chamavam Jesus Cristo, o filho do carpinteiro. Eles não tinham coragem nem de nomeá-lo, nem de falar, mencionar o seu nome. Essas coisas nos mostram que também Jesus Cristo teve uma parte de dificuldade na sua vida.
Nós não temos muito acesso à sua adolescência, nós temos ali com 12 anos, e depois a gente se perde na história. Mas eu imagino que adolescente interessante que deve ter sido Jesus Cristo. Só que agora a gente vai estudar um pouquinho, continuar falando sobre Joseph Smith, e a gente vai nessa parte, por exemplo, de autossabotagem. Você já ouviu falar de autossabotagem? Autossabotagem é quando você paralisa um projeto seu com medo do outro ou com medo do resultado. Então você para, você interrompe todo o processo. Isso está ligado a vários fatores, como autoestima, como crítica recebida, como proceder do ser humano. E é interessante que você se pega adiantando todo um processo, se culpando, se paralisando e a coisa nem aconteceu. Joseph Smith havia visto o pai e o filho e ficava pensando: como que eu vou contar isso para as pessoas? Quem é que vai acreditar em mim? A autossabotagem, ela está ligado à afirmação, afirmativas, autovalidação. Nós esperamos que as pessoas aceitem os nossos relatos, aceitem a nossa história, aceitem de bom grado tudo que oferecemos a ela. E quando nós nos pegamos pensando o que as pessoas vão falar de mim, a gente se paralisa, nós nos paralisamos. Joseph Smith também passou por isso. E a história dele realmente era grandiosa. Só que ele havia visto, mas teve essa dificuldade de contar para os pastores, de contar para as pessoas daquela época que ele, né, ele era um jovem nascido num meio protestante, a sua família era muito religiosa. Ele foi criado junto com as escrituras, tanto que depois ele lê à procura de respostas. Só que para você perceber que ele era um menino atacado por isso. E talvez esse seja o seu grande problema, paralisar pensando no que as pessoas irão falar, paralisar naquilo que você se acha fraco. E antes da execução de alguma coisa, você então para, você trava, você não consegue ir para frente. Com medo de rejeição, nós então sempre procuramos por validação, nós sempre procuramos que o outro aprove. Nós temos medo de desintegrar, de sair do meio. Nós, seres humanos, precisamos de estar junto com o outro, de sentir, de pertencimento. Quando isso está prestes a acontecer, a gente entra em pânico, a gente fica muito assustado, a gente tem muita dificuldade. E, consequentemente, o que a gente faz? Nós nos tornamos os mais agressores a nós mesmos, nós nos autopunimos, nós usamos de uma justiça, de uma métrica totalmente diferente que usamos dos nossos amigos. Se uma pessoa chega para você e te confessa um erro, fala um pecado, ou fala uma besteira que tenha feito, nossa, você fala: eu te amo, calma, você é só um humano, você é isso, nossa, todos nós erramos, tal, tal, tal. Fala para mim, confessa para mim. Quando você erra, o que você fala com você mesmo? Então, para que a gente consiga lidar com isso, de pertencer a um grupo e não sermos expulsos, nós nos tornamos juízes imperfeitos de nós mesmos. Imperfeito por quê? Porque a gente exige uma perfeição sabendo que não somos perfeitos. Então nós só vamos nos punindo, só vamos nos cobrando, só vamos nos prejudicando. Isso se torna algo muito frustrante. Isso acaba com a nossa vida, porque a gente erra, porque a gente comete pecados, porque a gente comete um monte de besteira. Eu não sei você, né? Eu estou falando nós aqui, eu posso falar por mim, faço um monte de besteira. Baseado nisso, então, nós vamos aprender mais um segredo da vida de um jovem adolescente. Está na palavra. Em Joseph Smith História, ele então fala uma coisa que é muito poderosa. Ele fala que depois que aconteceu essas coisas, né, que ele percebeu as suas imperfeições, as suas fraquezas, você percebe que ele começa a se culpar, né? Ele começa a se julgar muito. Ele diz que então no dia 21 de setembro daquela época, ele se recolhe e faz uma coisa interessante. Ele faz uma oração. Até aí tá tudo bem, entre mim e você, entre todos nós, tá tudo beleza. Eu sei que todos nós oramos à noite. E ele fala para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências. Ele vai lá diante de Deus. Só que agora também ele fala assim, olha, também pedindo uma manifestação para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante ele. É,
Nós somos juízes implacáveis da nossa própria vida. Nós somos severos demais conosco. Agora, algum dia você já perguntou para Deus: qual é a minha posição diante do Senhor? Como eu me encontro diante dos seus olhos? Pai Celestial, se o julgamento final fosse hoje, qual seria o seu veredito? Você já fez isso? Que foi isso que ele fez. Ele foi tentar ver qual era. Ele já sabia, ele tinha vergonha dele. Ele, por causa disso, estava entrando num colapso mental muito grande, porque ele lidava com a condição humana, lidava com seus erros, lidava com as suas vergonhas, paralisava todo o processo, se autossabotava, lidava com isso. Então, sobre ele tinha muito conhecimento. Agora, ele nos ensina, e o que que Deus pensa de nós? O que que Deus tem a falar de nós? Porque nem eu, nem você somos os juízes. Juiz é Deus. Nós somos pessoas que nos submetemos à vontade dele. Ele é cheio de justiça, porém também ele ensina como que eu posso estar enquadrado dentro da justiça, porque algumas vezes eu estou sendo injusto comigo, pela minha fase de vida, pela minha trajetória, pelo meu conhecimento. Essa é outra lição que o profeta Joseph Smith nos dá e eu te desafio a essa noite. Vai lá, procure por Deus, pergunte a Ele qual é a sua condição diante dele. Fiz isso umas 2 ou 3 vezes na minha vida e queria dizer para você que é impressionante o sentimento que nós temos. Algumas vezes eu fui notificado que eu estava muito mal mesmo. Mas algumas vezes o Senhor se compadeceu de mim, mostrou quem eu era e como que ele estava trabalhando toda a situação comigo. Nós temos um Deus que quer nos refinar, um Deus que quer nos mudar, um Deus que quer nos transformar, um Deus que quer mostrar para nós que nós podemos ser como Ele. Mas isso é de graça em graça, um pouco aqui, um pouco ali. Não é tudo de uma vez. Deus não deu a Joseph Smith um caráter pronto. Deus deu a ele experiências para que ele pudesse obter as características de Cristo. Um pouco aqui e um pouco ali, como eu falei. O poder que Joseph Smith recebeu para traduzir o livro de Mórmon, eu queria te dizer que é em torno de 90 dias. Não poupou Joseph Smith de aprender a ser um homem justo, a ser um homem misericordioso, também a ser um homem tentado e passar por todos os desafios da vida. Um dos relatos mais bonitos que fala, né, mostra a respeito do seu caráter, do seu crescimento, é a respeito de um homem negro chamado Anthony. Ele, como prefeito de Nauvoo, Joseph Smith era o prefeito de Nauvoo, ele teve que aplicar uma lei e multar esse senhor, porque esse homem estava vendendo bebida alcoólica no domingo. E aí a lei era clara com relação a isso. Só que ao abordar esse homem, ele entendeu, Joseph Smith, que ele fazia aquilo para juntar dinheiro para comprar a liberdade do filho dele, que ainda era um escravizado. E o coração de Joseph Smith foi moldado com isso. Joseph Smith aplicou a lei, ele fez a justiça que tinha que acontecer, mas depois também ele dá todas as condições, dá um cavalo para que aquele homem vendesse e pudesse então dar a liberdade ao seu filho. Justiça e misericórdia rodeou a vida de Joseph Smith. Ele não podia simplesmente ignorar a lei, né? Ele não podia, mas também ele não podia deixar um pai sofrendo do jeito que estava sofrendo. Essa é algo que a gente precisa aprender com ele desde cedo, a equilibrar a justiça e a misericórdia. Joseph Smith usava sua força física não para impor, e ele era forte, tá, gente? Diz que ele praticava alguns exercícios da época, né? Alguns esportes da época. Ele cortava lenha e construía casa para as viúvas de Nauvoo. Ele liderava o gabinete, às vezes com a mão suja de terra, sendo prefeito. Ele errou muito na jornada dele, mas o caráter dele foi sendo construído à medida que ele se arrependia, mudava e caminhava. Joseph Smith é um exemplo de alguém que, se permitir deixar ser mudado por Cristo, Cristo muda. Muda a minha história, muda a sua história. A história, as revelações, essas coisas vocês conhecem muito bem, né? Então acho que a gente poderia ir para a carta de 27 de junho de 1844. Joseph Smith, ele não morreu como um herói de filme de ação, aquele que enfrenta os seus inimigos, sabe? Aquela coisa toda.
Ele era um homem de carne e osso. Ele tinha medo, ele tinha saudade da família. Às vezes ele tentou fugir das coisas que viriam a acontecer. É assim mesmo. Ele sabia que estava indo para o matadouro. E as pessoas invadem a cadeia, essas pessoas estavam com o rosto pintado, o caos se instala, você imagina tiro para todo lado, você dentro de um espaço, no segundo andar de um lugar. Joseph Smith viu seu irmão sendo baleado no rosto. Ele não pensou de forma alguma em fugir dali. Ele pensou em salvar o seu irmão e salvar aqueles outros. Em seus momentos finais, o que Joseph Smith então percebe que era a melhor coisa a ser feito? Ir para a janela, porque as pessoas queriam que quem morresse fosse Joseph, na verdade. E ele então sendo visto por todos, os tiros chegariam a ele e os outros provavelmente sairiam ilesos. E é assim que ele faz, para desviar a atenção das pessoas que estavam dando tiros, gritando, falando, blasfemando. Ele vai para a janela para salvar a vida dos seus amigos. Estavam lá Willard Richards, John Taylor, o irmão dele, que já havia recebido um tiro no rosto. Todos estavam no mesmo lugar, todos seguindo o mesmo profeta, todos amparando o mesmo amigo. Foi o próprio Salvador Jesus Cristo quem disse que maior amor tem aquele que dá a vida pelos seus amigos. E se você perceber, foi isso que ele fez. Joseph Smith não é o Salvador. Joseph Smith não tem capacidade de salvar nem a mim, nem a você. Mas Joseph Smith mostrou que nós podemos alcançar o caráter de Jesus Cristo, que nós podemos adquirir um amor incondicional às pessoas, que nós podemos crescer, desenvolver atributos semelhantes ao de Jesus Cristo, que nos darão força e vitalidade para tomar as decisões corretas. É nesse momento que eu precisava parar para pensar com você. Quais são alguns dos atributos de Cristo que nós precisamos desenvolver para poder chegar a esse patamar? É uma coisa de cada vez, mas talvez a partir de hoje você poderia concentrar em um atributo, em uma característica de Jesus Cristo. Uma só, uma. E talvez pode seguir a de Joseph Smith, começando a ser um bom amigo, um amigo que respeita, um amigo que integra, um amigo que acolhe, um amigo que confidencia. Nós precisamos de amigos e ele tinha os amigos. E esses amigos se expunham até a própria morte por causa dele. Jesus Cristo tinha amigos, no mínimo 12. Desses amigos ele ainda tinha mais 3, mais chegados ainda, Pedro, Tiago e João. Então queria te desafiar, não se torne antissocial, não viva de mídias sociais. O Instituto é um ótimo lugar para você estar aqui e falando nisso, venha presencialmente no Instituto, faça Instituto então como você está fazendo à distância, mas não perca a oportunidade de fazer as aulas do Instituto, não importa onde você mora. Como eu sempre me apresento, meu nome é Regi, esse curso é Alicerces da Restauração. O Alicerce da Restauração é um curso fundamental e aqui nós estamos fazendo como inovação, em aulas curtas de 30 minutos e vocês precisam responder a 3 perguntas. Fica aqui nos comentários, não deixa de responder. E eu não sei se você sabe, você pode fazer 500 cursos no Instituto. Se você não fizer os 4 fundamentais, você nunca vai receber um diploma. Então aproveita, vai ficar gravado. E só vale agora até dia 27 de junho assistir as presenças e lançar. Assistir às aulas e lançar as presenças. Depois não vale mais não. Então, por favor, se você não está fazendo no instituto onde você está aí, faça aqui. E fundamental? É fundamental para você conseguir o seu diploma de formatura. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar com você. E faça o possível para presencialmente estar no instituto, seja onde você mora. Tenha amizades. Desenvolva estratégias para poder perdoar, tolerar, compartilhar, fazer qualquer coisa. Joseph Smith teve amigos que aceitaram ir com ele para a prisão, para a cadeia, sem terem cometido nenhum crime. Seus amigos teriam coragem de te seguir dessa maneira? Acho que nós podemos nos tornar pessoas mais leais aos nossos amigos. Manda uma mensagem quando terminar o episódio aqui para o seu amigo. Diga o tanto que você o ama, o tanto que você respeita. Busque ele na casa se não está indo na igreja. Não importa qual besteira tenha feito, abraça, vamos em frente. Peça desculpa, dê desculpa. É tão bom podermos contar com amigos. Com amigos. Joseph Smith teve um momento que ele tenta fugir.
E as pessoas mandam cartas para ele, mandam cartas, mostra, né, como que ele era um ser humano, falando que ele estava abandonando, que ele estava sendo covarde. E ele fala: "Se a minha vida não importa para os meus amigos, deixa eu voltar e perdê-la". Só que aí ele encontra com seus amigos, os amigos que estavam dispostos a ir com ele, estar com ele até o momento final. Ele era um homem que teve amigos. Jesus Cristo foi um homem que teve amigos. Jesus Cristo teve homens muito achegados e muito próximos, que nos momentos de maior tristeza e angústia, os três estavam lá. E ele tinha amigos do outro lado do véu, que diz que até um anjo estava lá no momento da dor. Imagina, eu não sei qual anjo que estava lá, mas eu imagino a intensidade de amizade, de que o Pai Celestial deixa o céu ser aberto para que um amigo venha e esteja nos momentos finais da vida. Se rodeie de amigos. Isso faz com que a gente cresça. Isso é muito importante para nós nessa época tão cruel, onde as mídias estão separando as pessoas. Se você gosta muito de Netflix, se você gosta muito de séries, chame os seus amigos para assistir junto. Mas o melhor mesmo é você sair com eles e aproveitar a vida. Aqueles homens aproveitaram até o último segundo da vida do profeta Joseph Smith. E o profeta Joseph Smith era um homem que tinha amigos. Jesus Cristo, que tem amigos. E a gente, se não consegue dar a vida pelos nossos amigos, pelo menos a gente pode desenvolver um atributo junto com os nossos amigos. Talvez você possa convidar os seus amigos a desenvolverem todos um atributo. Talvez seja um outro desafio para você hoje. Convida alguém para fazer as mesmas coisas. Talvez orar, jejuar, desenvolver o dom da paciência, do perdão. Talvez vocês saírem em grupo, fazer a caridade para alguém. Não sei, é com você. É com você e seus amigos. Acredito que nós podemos tirar essa lição também da vida do profeta Joseph Smith. Em um discurso de conferência, o Elder Holland, defendendo Joseph Smith e a veracidade do livro de Mórmon, ele fez uma pergunta que é muito interessante. Quem é que estaria disposto a dar sua vida por uma mentira? Não seria mais fácil, ao chegar próximo da morte, você negar tudo se fosse mentira? E a gente percebe que não foi assim com o profeta Joseph Smith. A gente percebe, então, hoje eu tentei passar com vocês em sua adolescência, os seus erros, a sua juventude, aquela coisa toda, o amadurecimento belo através das escolhas, através do sofrimento, através do seu caráter, através das coisas que ele fazia tão bem. Ele não poderia morrer por uma mentira, ele morreu pela verdade. E talvez as lições que nós podemos aprender hoje com esse episódio é: pare de se culpar um pouco e aceite a sua história como uma história de um ser humano que pode ser escrita e contada sem nenhum problema que te envergonhe. As outras coisas que eu pedi aqui eu já nem sei mais, eu te desafiei a um monte de coisa, queria que você pudesse seguir algumas delas. Volta aí, ouve de novo e acredito que pode ajudar no nosso desenvolvimento, na nossa vida. O Senhor sempre chamou profetas. O Senhor nunca fez as coisas de acordo com Jeremias, no capítulo 1, nunca fez nada nesse mundo sem antes revelar os seus profetas. Foi assim desde a antiguidade, foi assim que aconteceu no Velho Testamento, e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E temos profetas, e podemos confiar nos nossos profetas. São homens totalmente imperfeitos, mas homens que permitem com que Deus molde a sua imperfeição, transforme o seu caráter, e eles então continuam seguindo, trazendo as revelações de Deus. Queria te dizer que Joseph Smith foi aceito por Deus com todas as suas fraquezas, com todas as suas imperfeições e com todos os seus problemas. Esse é um Deus a ser adorado, um Deus que nos ajuda a transformar. Fiz o desafio hoje de você consultar principalmente a sua situação diante de Deus. Faça isso. Eu acredito que vai ser um grande impacto na nossa vida. Acredito sim que Joseph Smith trouxe novamente o evangelho em sua plenitude, que ele foi o homem escolhido nos últimos dias para restaurar a igreja de Cristo, exatamente como ela era, exatamente como Jesus Cristo a deixou, e que isso foi absorvido pela grande apostasia. Novamente profetas estavam na terra, novamente a verdade estava na terra, e novamente o Senhor escolheu um homem, Joseph Smith, para fazer todas essas coisas em benefício de toda a humanidade. Por isso,
que nós aprendemos que abaixo de Jesus Cristo, Joseph Smith foi o homem que fez mais pela humanidade. Ele não fez somente as coisas para os homens dessa terra, não somente para um tempo. Ele fez daqui e do outro lado do véu. Ele restaurou coisas que beneficiam bilhões e bilhões de pessoas. Pessoas que nós não conhecemos, que nunca tivemos acesso. Pessoas que não teriam direito à sua exaltação por falta das ordenanças do Evangelho. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, consequentemente, aquele que não passou por isso não poderia entrar. O valor, o mérito, a honra é tudo de Cristo. É Ele que salva. Mas Joseph Smith foi uma ferramenta valiosa para isso. Joseph Smith foi usado para isso. Joseph Smith foi escolhido para isso. Você e eu temos uma missão a cumprir na Terra. Você e eu temos imperfeições. Você e eu temos as grandes dificuldades de viver nesse mundo. Porém, Joseph Smith é o exemplo de que podemos vencer as nossas imperfeições, podemos adquirir características e podemos vencer na vida. Deus espera de mim e de você algo. Deus tem algo para nós. Nós precisamos nos colocar à altura para alcançar esse patamar que Deus enxerga. O mesmo convite em uma das nossas primeiras, se eu não me engano, foi a primeira aula, foi quando Deus falou: ouve o meu filho. Se você está sentindo alguma coisa, ouve o Espírito Santo, ouve Jesus Cristo. Por favor, se tem algo que você está sentindo que deve fazer, que deve mudar, que deve proceder de uma maneira diferente, que você faça. Essa aula me levou somente a perdoar os meus erros, a me aceitar as minhas falhas e permitir com que Jesus Cristo faça as alterações e as mudanças. Eu me permito com que Ele me molde, com que Ele me salve, com que Ele me regenere. Precisamos permitir. Quando nós nos afundamos na culpa e na autocrítica, vem a autossabotagem, autossabotando, eu não me permito ser quem Deus quer que eu seja. Você já foi perdoado. Os seus pecados já foram perdoados. Quem disse isso foi Jesus Cristo, não fui eu. Acredite nisso. Os seus pecados e os meus já foram perdoados. Talvez nós só precisamos fazer os devidos ajustes com as autoridades do sacerdócio, para que as portas da expiação se abram e nos agarrem e nós possamos nos tornar naquilo que Deus quer que nos tornemos. Deixo o meu testemunho, o meu amor, o meu respeito por vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.